Nós assistimos nos últimos dias a nova ofensiva de ataque ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscando, inclusive, atingir a sua dignidade pessoal. Antes mesmo de nos debruçarmos sobre o conteúdo desses ataques, devemos lembrar que a quase totalidade dos grandes estadistas sofreu esse tipo de combate. No Brasil, já assistimos a esse filme inúmeras vezes, inclusive na era de Getúlio Vargas. A história fez-lhe justiça e mostrou a falsidade das alegações feitas contra ele. O mote utilizado nesses casos costuma ser a corrupção. Na verdade, sabemos que, ao contrário do que se procura difundir, o presidente Lula abriu uma nova etapa de combate à corrupção no país. Durante o seu governo, criou-se a Controladoria Geral da República, conferiu-se independência ao Ministério Público, respeitaram-se as prerrogativas de investigação da Polícia Federal. Isso é inegável, e mesmo os que apostam no denuncismo não têm como contestar os fatos. A presidenta Dilma Rousseff disse, e os fatos o demonstram, que seu governo não tolera a corrupção. Isso é muito claro no dia a dia da administração federal. A nova etapa de governança instaurada pelo presidente Lula e apoiado por nosso partido, o PT, levou o executivo até abrir mão da autodefesa. Ao se garantir autonomia ao Ministério Público, inclusive nas indicações para postos-chave ou a Polícia Federal, que vem executando dezenas de operações com liberdade, mostra-se o compromisso do governo Lula e do governo Dilma com a transparência. Essa, aliás, é a palavra correta para definir tudo o que vem sendo feito nos últimos anos e que permeia a ação de outros poderes. O Congresso aprovou a Lei Capiberibe, que obriga o lançamento online das receitas e despesas governamentais, enquanto o Executivo criava o Portal da Transparência, onde é possível acessar as contas públicas. A sociedade envolveu-se nessa verdadeira ofensiva pela transparência, mobilizando-se em torno da lei da ficha limpa. Legislativo e judiciário tiveram papéis decisivos no seu preparo, assim como na sua implementação. Não por acaso, a lei da ficha limpa foi um dos principais assuntos discutidos na última eleição. Senhor presidente, a verdade e também a explicação para os ataques dirigidos ao presidente Lula é que, a partir do seu governo, desenhou-se um novo Brasil. Um país mais desenvolvido e mais justo. Um Brasil marcado pelo combate às desigualdades sociais e voltado para a eliminação da pobreza. Não há dúvidas de que a renda e a capacidade produtiva da população brasileira, na base e no meio da pirâmide social, teve um upgrade significativo nos últimos anos. Vivemos desde 2003 um ciclo de avanço social. Até 2014, o país terá 118 milhões de pessoas na classe C, o equivalente a 60% da população brasileira, avanço de 5% em relação ao percentual atual. As projeções são do professor Marcelo Neri, economista-chefe do Centro de Políticas Sociais, filiado ao Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Autor do estudo De Volta ao País do Futuro, projeções crise europeia e a nova classe média, segundo o qual, até 2014, cerca de 12 milhões de brasileiros ingressarão na classe C. O professor salientou ainda em sua pesquisa que em 10 anos houve crescimento de 68% na receita das pessoas mais pobres do país, cerca de 50% da população. Já no caso dos 10% mais ricos, o avanço foi de 10%. Isso significa que a renda de parte menos favorecida subiu 580% em relação ao topo da pirâmide social. Como consequência da mudança no quadro, a pobreza no país registrou queda de 7,9% na mesma base de comparação. Neri frisou que o percentual é 3 vezes superior ao valor estipulado na meta das Nações Unidas para o milênio.
Todo esse avanço, senhor presidente, se deve à sabedoria e ao espírito público demonstrado pela administração do presidente Lula, que soube evitar rupturas radicais ao manter a política macroeconômica baseado no sistema de metas da inflação, metas de superávit primário e câmbio flutuante. Tudo isso se fez, porém, com mudanças estruturais. Houve continuidade neste arcabouço institucional, mas a condução da política macroeconômica mudou bastante no governo Lula, com a adição de novas metas e prioridades. Na política fiscal, o governo Lula manteve a política de metas de resultado primário, mas reorientou as prioridades do orçamento público para aumentar o combate à pobreza e à desigualdade e recuperar o investimento público em infraestrutura e em educação. Com isto, senhor presidente, houve uma redução substancial da dívida líquida do setor público, de 60% do PIB em 2002 para 41% do PIB em 2010. Quando nós olhamos para os resultados obtidos, o quadro é bem diferente do retratado pelos críticos da política fiscal do governo Lula. O crescimento do PIB acelerou ao invés de decrescer. Ainda que tenhamos declínios pontuais em determinados anos, a tendência se tem mostrado sempre ascendente. Por outro lado, o crescimento da produtividade também acelerou e a inflação continuou a cair. A despesa primária da União aumentou de 15,7% do PIB em 2002 para 18,6% do PIB em 2010, uma elevação de 2,9% do PIB. Tratou-se de medida salutar que nos faz compreender o novo papel conferido ao Estado. A maior parte de aumento foi para transferências de renda às famílias, que aumentaram de 6,8% do PIB em 2002 para 9% do PIB em 2010, uma elevação de 2,5% pontos percentuais do PIB. As demais despesas primárias na área social subiram de 8,1% do PIB em 2002 para 8,3% do PIB em 2010. A maior parte foi para a educação. Além disso, senhor presidente, houve controle das despesas correntes, ou seja, o Brasil agiu na presidência Lula, como hoje na presidência Dilma, com estrita responsabilidade. A despesa da União com a folha de pagamento ficou relativamente estável e passou de 4,8% do PIB em 2002 para 4,7% em 2010. Isso ocorreu apesar do aumento do número de concursos que permitiram avançar na profissionalização do serviço público, na contratação de 150 mil funcionários e da recuperação nos salários pagos pelo Estado. Portanto, senhor presidente, a prioridade da política fiscal do governo Lula foi combater a pobreza e a desigualdade através do aumento nas transferências de renda. Esse aumento deu um impulso inicial para o atual ciclo de desenvolvimento baseado na expansão do mercado interno. Ao final do governo Lula, com a recuperação do nível de funcionários, o governo federal gastou um valor praticamente igual ao verificado em 2002 em termos do tamanho da economia. Iniciativa inédita articula política de segurança com ações sociais, prioriza a prevenção e busca atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e de segurança pública, levou ao enfrentamento da criminalidade pela União. Da mesma forma, foi o governo Lula o que mais construiu escolas técnicas e que mais ampliou o ensino universitário no país. Um dos principais avanços foi trazer para o debate a questão da inclusão e da ampliação do acesso à educação superior, envolvendo tanto instituições públicas quanto particulares, mediante programas como o ProUni. Dados do Ministério da Educação demonstram que as matrículas do ensino superior passaram de pouco menos de 4 milhões em 2003 para praticamente 6 milhões em 2009. O sentido do governo Lula, porém, vai além desse grande avanço econômico e social. O presidente Lula consolidou o processo de redemocratização do país e fortaleceu as instituições. Com a popularidade de que merecidamente desfrutava e ainda
preserva a demonstração, todas as pesquisas de que ainda desfruta, o presidente Lula poderia, com relativa facilidade, emendar a Constituição. Conquistaria, ao que tudo indica, um terceiro mandato. Mostrou, porém, seu espírito democrático ao resistir à tentativa da nova presidência. Preservou o projeto político, assumindo papel relevante na própria sucessão e manteve-se ativo na política como estadista que é. Essa visão de estadística, registre-se, tornou-se nítida na política externa adotada em seus mandatos. O Brasil passou a desempenhar importante papel nas relações internacionais, firmando-se como um global player. O novo protagonismo brasileiro no plano mundial deve-se, sem dúvida, à ação do presidente Lula, tornando o país respeitado pelos principais atores do sistema internacional. Adotou uma diplomacia assertiva, enfática na defesa da soberania nacional e dos interesses do país. Conferiu, assim, ênfase especial nos processos de integração da América do Sul e do Mercosul, além de aumentar a presença brasileira em todo o mundo, inclusive nos países emergentes da Europa Oriental, na África e na Ásia, que raramente recebiam atenção compatível com a sua importância. Senhor presidente, senhores senadores, como se pode ver, o Brasil avançou, e avançou muito, nos anos do governo do presidente Lula. Ganhou autoestima, avançou em todas as áreas, passou a ser mais conhecido e respeitado no plano internacional. Aumentou o acesso da população à educação, à saúde, ao saneamento básico. O desemprego reduziu-se, temos mais segurança. O Brasil é hoje um país menos desigual e melhor para se viver. Muito disso, senhor presidente, se deve ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.